AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais um dia, mais uma vez, para fazermos este programa tão importante para o nosso dia a dia, o programa A Bíblia Fala. Meu nome é Fernando Sartini, eu sou pastor das Assembleias de Deus e junto comigo, para realizar este programa, eu tenho a alegria de receber o nosso pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor para você que acompanha o programa Bíblia Fala, uma satisfação, uma alegria podermos estar juntos em mais esta semana, discutindo mais alguns temas preciosos, importantíssimos da Palavra de Deus e hoje falando ao vivo, né, com você, é uma satisfação imensa estarmos todos juntos nesta tarde. Bom, pastor Maxwell, nós estamos falando aqui, dando continuidade nas parábolas de Mateus, capítulo de número 13, nós já falamos de algumas parábolas, falamos do semeador, falamos do joio e do trigo, e restam ainda no capítulo mais 5 parábolas. Então, para que a gente ganhe tempo, por conta das parábolas aqui, para que a gente possa remir o tempo, nós vamos tentar fazer de forma bem simplificada, porém explicativa, a fim de que o nosso companheiro, nosso amigo, nosso ouvinte, nosso telespectador, ele possa acompanhar junto conosco e assim trazer um aprendizado para a vida dele, para que ele use no seu dia a dia, na escola, no trabalho, na igreja, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós vamos falar hoje, o texto aqui, as parábolas aqui contidas, como eu já disse, tem a parábola do semeador, tem a parábola do joio, né, e do trigo, e tem as outras 5 parábolas. Pela ordem, no versículo de número 31, nós temos a parábola do grão de mostarda. No versículo de número 33, nós temos a parábola do fermento. No versículo de número 44, nós temos a parábola do tesouro escondido. No versículo de número 45, nós temos a parábola da pérola valiosa, ou da pérola de muito valor. E no versículo de número 47, nós temos a parábola da rede que foi lançada ao mar e trouxe muitos peixes. Falando em especial aqui dessas 5 parábolas, elas são de difícil interpretação pelo simples fato de que os discípulos, baseado no versículo 51, ao contrário das outras 2, eles entenderam perfeitamente o que Jesus quis dizer quando proferiu estas parábolas. Já na parábola do semeador, eles não entenderam. A parábola do joio e do trigo, eles não entenderam. Por isso que perguntaram. Por isso perguntaram, Jesus respondeu. Agora, nessas aqui, eles entenderam tudo, baseado no versículo de número 51. E isso gerou para nós aqui um pouquinho de dificuldade. Então eu vou ler aqui a parábola, do grão de mostarda e vou ler a parábola do fermento. O senhor vai dar um parecer geral e depois nós vamos explicando elemento, o senhor vai explicando aí, elemento a elemento, tá bom? Perfeito. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, versículo de número 31. Mateus 13. Né? Mateus capítulo de número 13, versículos de número 31 ao 33. E contou-lhes outra parábola,
O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então aqui tem vários elementos aqui, pastor Maxwell. Aqui nós temos, na primeira parábola, nós temos o grão de mostarda, nós temos um homem que planta, nós temos o campo, nós temos a informação de que essa é a menor das hortaliças, fala da árvore e fala das aves dos céus que vão para o seu ninho, tá certo? Vão para o seu ninho em seus ramos. Então nós temos essa primeira parábola. E nós temos a segunda parábola, que é um pouco semelhante a essa na sua totalidade, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, no caso geral aqui, tá? Versículo 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada ou levedada. Aqui nós temos outros elementos. Aqui nós temos o fermento, aqui nós temos a mulher, aqui nós temos a farinha e nós temos a mistura aqui, né? Então nós temos duas parábolas. Como que o senhor gostaria de fazer? O senhor gostaria de explicar parábola por parábola? Ou o senhor quer explicar as duas parábolas juntas? Eu acho que até explicando parábola por parábola acho que é melhor, né? Acho que é melhor ir pegando uma por uma. É melhor. Então, a parábola aí do versículo de número 31, o grão de mostarda, pastor Maxwell. Muito bem. Lembrando aí aos ouvintes que essas parábolas que a gente está tratando hoje estão nesse contexto das parábolas que são chamadas de parábolas do reino, né? Mateus 13, Jesus está explicando o que é o reino de Deus e usando essas parábolas. Já falamos de duas e agora a gente tem essa que é muito famosa e muito curta também, né? São 2 versículos apenas, que é a parábola do grão de mostarda. Então, elencando aqui os elementos que o pastor colocou aqui para nós. Lembrando que Jesus usava nas suas parábolas as coisas do cotidiano, ele está ali falando num cotidiano rural, para pessoas que estavam acostumadas a ver essas coisas, e ele compara o reino de Deus ao grão de mostarda, que é, ele diz aqui no versículo 32, a menor de todas as sementes. E às vezes tem gente que quer pegar os detalhezinhos da Bíblia e às vezes contestar e diz, não, mas na realidade o grão de mostarda não é a menor das sementes, tem outra semente que é menor. Mas o que acontece aqui na época de Jesus, isso daqui já era uma espécie de provérbio. Quando você queria falar de uma coisa que era muito pequena, você já dizia, é igual um grão de mostarda. Isso aí era uma expressão comum na época. Então quando alguém falava que algo era do tamanho de um grão de mostarda, queria dizer que era pequeno, era o menor que podia se ter, mesmo que tecnicamente houvesse outras sementes. Então a gente está falando do contexto ali, do provérbio ali da época, inclusive... Para a gente exemplificar no dia de hoje, se a pessoa fosse fazer uma comparação hoje, com alguma coisa que é menor, por exemplo. É igual eu procurar uma agulha no palheiro, é uma expressão que a gente usa quando a gente quer falar de algo muito pequeno que está perdido numa imensidão. Aí alguém pode dizer, não, mas tem coisa que é menor que a agulha. Tá, mas a expressão é essa, é a agulha no palheiro. Então Jesus usou uma expressão comum na época. E não é a única vez que ele usa, né? Quando ele foi falar de fé, em outro texto, ele também falou que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a este monte, precipita-te no mar, e ele iria, né? Então ele usou de novo a ideia de algo pequeno. Quando fala de pequeno, a pessoa fala, meu salário é pequeno, mas não quer dizer que é o menor? Não, é isso. Entendeu? Não quer dizer que é o menor? Porque tem gente que ganha menos do que um salário mínimo. É normal no Brasil as pessoas ganharem menos que o salário mínimo. O grão de mostarda era uma medida de comparação que tinha. Algo muito pequeno era comparado a um grão de mostarda. Mas na realidade, nem quer dizer que é algo pequeno. Na realidade, quando ele usa a ideia do grão de mostarda, é um provérbio conhecido, usado entre os judeus.
é um provérbio que fala de algo pequeno, mas que tem o potencial de se tornar muito grande. Quando ele fala de fé, lá no outro versículo, ele também usa essa mesma ideia. Porque às vezes a gente até diz, né? Você tem que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Não, Jesus não disse que a gente tem que ter fé do tamanho... A nossa fé tem que ser o tempo todo do tamanho da grão de mostarda. Ela começa como um grão de mostarda. Quer dizer, eu acho que a grande sacada aí do texto, o senhor colocou um negócio muito interessante, é a capacidade que o grão de mostarda tem de crescer. Por isso, eu acho que isso que é muito legal. Por isso que a nossa fé não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda a vida toda. Ela começa como um grão de mostarda, né? Você ouve o evangelho e crê em Jesus. É aquela fé pequena, mas você começa a identificar que Jesus é o Salvador. É o grão de mostarda que está começando a crescer. E aí ele se desenvolve. É a mesma ideia que o reino de Deus, conforme essa parábola, ele começa como um grão de mostarda. Ele começa, às vezes... então, vamos pensar, né? Às vezes o trabalho missionário... Um missionário que vai para um lugar onde ninguém conhece o Evangelho. No que é que se resume o reino de Deus no lugar onde ele chegou? Aquela intenção que há no coração dele, aquele fogo que está no coração dele, ainda não tem nada visível. É o grão de mostarda, é o começo, é algo pequeno, mas que tem a potencialidade de se tornar algo imenso, algo enorme, como Jesus está dizendo. Então ele está falando isso do reino de Deus. E quem sabe para trazer nos discípulos, minar nos discípulos a preocupação que eles poderiam ter, porque Jesus estava falando de um evangelho que tinha que alcançar o mundo todo, né? E depois, lá no final do ministério, Jesus diria, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Então é algo universal. E talvez os discípulos pudessem perguntar, mas como que é algo universal que tem que alcançar todo mundo? Ou, mesmo que seja na mente dos discípulos nesse momento, tem que alcançar todo Israel? Mas como? Só tem a gente aqui, só tem esse grupo aqui com Jesus, essa multidão, mas tem muita cidade, tem muitos lugares que não conhecem ainda. Então Jesus diz, calma, é igual o grão de mostarda. No começo é pequeno mesmo. No começo é apenas uma palavra, começa com pouco, mas depois que ela encontra condições de se desenvolver, ela cresce e cresce muito. Você nunca viu, por exemplo, é difícil... Falando dos dias modernos, tudo bem, é um pouco mais fácil, mas antigamente você nunca viu uma igreja começar grande. Não. Não existe igreja que começa grande, não existiu um trabalho em um outro local que começa grande. Normalmente o trabalho começa pequeno e com o tempo ele vai ganhando corpo, vai formando os departamentos. No nosso caso, a Assembleia de Deus tem os departamentos, vai chegando os músicos, a igreja ela vai. Mas normalmente, via de regra, sempre começa muito pequeno. Normalmente é um casal. Um casal começa um trabalho, vai para uma determinada região, começa a pregar o evangelho. Normalmente começa numa casa. Dificilmente hoje você vê os trabalhos começarem numa casa. As pessoas hoje querem alugar um salão, as pessoas querem alugar o salão, querem ter músico, bons pregadores. Tem gente que já começa com festa, mas via de regra não foi assim. A igreja... Começa no grão de mostarda. Vai devagar, ela começa pequena e ela vai crescendo. Pastor Maxwell, existe aqui outros elementos aqui, e nessa parábola que o senhor gostaria de comparar, eles são relevantes aqui ou não são relevantes? A gente pode fazer outros tipos de aplicações aqui? Ou melhor, uma outra pergunta, quais outras aplicações aqui que não cabem e que as pessoas comumente fazem, por exemplo? Bom, então duas coisas que eu queria pontuar ainda aqui na parábola do grão de mostarda. Primeiro, que ela diz que o grão de mostarda cresce e fica do tamanho de uma árvore, mas na realidade a mostarda não é uma árvore, ela é uma erva. Então, para a gente ter essa ideia do tamanho que ela pode chegar, é uma erva, um arbusto, enfim, não entendo dessas coisas, da denominação das coisas, mas ela não é uma árvore propriamente dita, com tronco e tudo. Mas ela pode chegar ao tamanho de uma. Então, para o judeu que ouviu isso, a comparação encaixava perfeita. Ele deve ter imaginado lá um pé lá de mostarda muito grande. E tem um outro item que eu queria pontuar aqui, pastor, que já gerou e gera ainda várias discussões a respeito da interpretação desta parábola, porque Jesus diz que ela cresce,
ela se faz árvore, ou seja, ela fica do tamanho de uma árvore, mesmo sendo uma erva, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa ave do céu que vem e se aninha lá no pé de mostarda, gerou muitas interpretações e gera muitas interpretações até hoje. Isso gerou várias interpretações por conta de parábolas anteriores. Que porque, por conta de uma discussão que a gente fez nos programas anteriores, inclusive você que não assistiu, pode procurar e assistir programas anteriores, que a gente falou do semeador e do joio e do trigo, que às vezes quando a gente vai interpretar a parábola, a pessoa diz, não, tal coisa significa tal elemento na parábola. Porque na Bíblia, geralmente, esse elemento quer dizer isso. A gente falou isso da semente, né? A semente é a palavra de Deus, porque, no geral, na Bíblia, quando se fala de semente, se fala da palavra de Deus. E lá na parábola do joio e do trigo, do joio e do trigo não é. Porque, é o mesmo elemento com significado diferente. Porque vale ali o sentido que Jesus deu naquela parábola específica. Então, nem sempre o símbolo que aparece numa parábola tem a ver com o símbolo geral que aparece em outras partes das Escrituras. Às vezes sim, mas há casos que não, como é o caso da parábola do joio e do trigo. Então há quem diga que a árvore aqui, né, que vem, as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos, então a gente pode interpretar isso de duas formas. Então há quem vá para esse texto e diga, o reino de Deus cresce, o reino de Deus se desenvolve, né? E as pessoas começam a vir. Então essas aves do céu seriam as pessoas que aceitariam o evangelho, aquele que vem se aninhar no reino de Deus. Já há quem olhe para essa questão das aves e diga que as aves que vêm se aninhar simbolizariam os demônios, ou simbolizariam as pessoas más intencionadas, as pessoas que se abrigam no reino de Deus, ou se abrigam na igreja, para poder tirar proveito da situação. Então Jesus estaria alertando os seus discípulos de que o reino de Deus cresceria, mas em igual medida também apareceriam no reino de Deus as pessoas que não estavam ali com um compromisso sério, mas que eram como essas aves do céu que vieram para se aproveitar desta árvore que cresceu tanto. Então, tem essas duas possibilidades aí de interpretação. Quem vai para essa segunda linha de interpretação entende que em outros textos bíblicos a árvore simboliza, as aves do céu simbolizam coisas negativas, como na própria parábola do semeador, né? Na parábola do semeador tem as aves, que foram as aves que vieram e comeram a semente, não deixaram a semente frutificar. Então o pessoal olha e diz, não, aqui também, as aves do céu que vêm e se aninham nos seus ninhos, é quem não quer o bem da árvore, quer se aproveitar ali. E há a possibilidade de entender que não, né? As aves do céu são as pessoas que de fato vêm repousar no reino de Deus, vêm se agregar, né, ao reino de Deus. Bom, pastor Maxwell, sobre a parábola aqui do grão de mostarda, o senhor quer fazer alguma outra aplicação ou podemos seguir? Quer dar um panorama geral, uma definição da parábola aqui, do grão de mostarda? Não, eu acho que basicamente é isso, pastor. Frisar que os elementos, eu acho que aqui fica importante frisar que os mesmos elementos com significados diferentes a partir da parábola que foi contada naquele momento. Exato. Significado específico para aquela determinada... Nunca cometeu o erro de colocar o mesmo significado, ainda que sejam os mesmos elementos. Eu acho que isso é importante. Verdade. Para quem ensina... provavelmente para quem ensina, eu acho que isso é importante. Quando a gente vai estudar a parábola, a gente precisa entender esse significado imediato, né? E às vezes na parábola também, nem todos os elementos da parábola têm algum significado, né? Estão ali apenas para dar sentido ao texto, né? Então nem sempre o que significa em uma parábola significa em outra. Então a gente tem que sempre se atentar a esse significado imediato. Embora, pastor, nesse caso específico, eu entendo que no crescimento do reino de Deus as duas coisas acontecem, né? Sem dúvida. Sendo uma ou outra interpretação da parábola, as duas coisas acontecem. Quando o reino de Deus cresce, os pecadores vêm, aceitam a Jesus, passam a fazer parte do reino de Deus, e também, de igual modo, começam a se ajuntar pessoas que querem se aproveitar daquele crescimento. As duas coisas acontecem, né? E cabe aí a discussão sobre o significado que Jesus queria dar nesse texto específico. O caso é que os discípulos não ficaram com dúvida, né, pastor? Não ficaram. Não ficaram. Eu acho que uma outra coisa interessante que a gente pode agregar nessa parábola aqui
falando porque qual era a ideia de Jesus aqui quando contou essa parábola? Eu penso que ele queria mostrar para os discípulos como que a igreja, no seu início, se desenvolveria. Eu acho que essa era a preocupação de Jesus em relação aos discípulos, porque talvez os discípulos, no começo, na pregação do evangelho, não ficassem ansiosos a fim de ver o crescimento da igreja, mas que eles tivessem paciência na pregação do evangelho, a fim de que fosse uma constante, porém tendo isso sempre em mente. E aí quando você vai lá para o livro de Atos, você vê que isso aqui tem um significado muito claro, porque a igreja em Atos é assim, ela começou em Jerusalém. E não foi uma expansão, embora teve a sua conversão muito forte, 3.000, depois 5.000, as pessoas foram se agregando, mas os discípulos, durante muito tempo, eles ficaram em 11 discípulos. Depois teve uma somatória, chegaram a 120, mas isso foi demorando. E o núcleo da igreja foi se expandindo a longo prazo. A pregação do evangelho foi a longo prazo. Se você for pegar a figura do apóstolo Pedro, a figura do apóstolo João, a figura do apóstolo Paulo, que são as 3 figuras proeminentes do início da igreja, você vê que foi uma coisa a longo prazo. Você tem as cartas a longo prazo, foi se desenvolvendo. E eu acho que essa parábola tem muito a ver com isso, pastor Maxwell. 2 casos aí eu acho que ilustram bem isso, pastor. Como que, às vezes, a propagação do reino começa assim com uma coisa muito pequena. Eu lembro de Jesus e da mulher samaritana, né? Como que a cidade de Sicar foi ganha para Cristo. Numa conversa muito simples, muito pequena, um grãozinho de mostarda. Foi Jesus começar a conversar com a mulher lá na beira do poço, em João 4. E como que isso foi produzindo fruto, em pouco tempo aquela mulher pregou o evangelho, né, para toda aquela cidade. Jesus teve que ficar ali, acho que mais 2 dias, né, por conta disso. Então começou de pouco, né? E na igreja de Atos dos Apóstolos a mesma coisa, né? O evangelho às vezes começava com uma pessoa que se convertia numa cidade, e aquilo ia crescendo, e quando chegava em determinado ponto, quando parece-me que na cidade de Tessalônica, se não me foge a memória, alguém disse, esses que estão alvoroçando o mundo, colocando o mundo de ponta cabeça, tem uma tradução que diz isso, chegaram aqui, né? Começou pequenininho, mas foi se expandindo, e isso às vezes acontece. Quantas pessoas não tiveram a vida toda mudada por conta de um texto bíblico que foi explanado, por conta de uma pregação, de uma mensagem. Então algo começou muito pequeno, teve uma potencialidade assim para crescer enormemente, né? Esse é a dinâmica do reino de Deus que está nessa parábola. Uma outra parábola aqui. Quer dar uma outra explicação? Não, perfeito, pastor. Então, versículo de número 33. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Aqui nós temos alguns elementos. Nós temos, pelo menos são 3 elementos aqui, importantes aqui. O primeiro elemento é o fermento, o segundo é a mulher e o terceiro é a farinha. E aparece um quarto aqui que é a mistura, né? Porque diz que misturou com uma grande quantidade de farinha. É um pouco de fermento numa grande quantidade de farinha. Então tem esses elementos aí, pastor Maxwell. Sim, essa parábola aí faz par, né, com a parábola de cima. Jesus contou as duas juntas, né? Depois a gente vai ver nesse capítulo que isso acontece de novo. Tem 2 parábolas que são muito parecidas, que Jesus conta de uma vez só. Aqui ele conta de uma vez só. Então elas têm o mesmo sentido, por isso que a gente entende que elas têm o mesmo sentido, porque elas foram contadas juntas, embora tenha alguém que diga que aqui é um sentido oposto. Tem uma outra coisinha aqui, um detalhezinho, que a versão revista e corrigida fala que são 3 medidas de farinha, provavelmente para uma medida de fermento. Então, não sei se você quer colocar alguma coisa aí também, mas apontar isso também, que são 3 medidas de farinha. Lá fala uma grande quantidade de farinha, mas pode continuar aí. Então, há quem diga que essa parábola quer dizer justamente isso, né? O fermento, ele é
invisível quando ele está no meio da farinha, né? Você coloca o fermento no meio da farinha e você não consegue ver o fermento depois que ele entrou no meio da farinha. Então, o evangelho, em alguns momentos, ele seria imperceptível no meio da massa, mas conseguiria causar uma mudança que depois seria perceptível. Quer dizer, você não vê o fermento atuando, mas ele está atuando e, no final das contas, faz o bolo todo crescer. Então, há quem entenda essa parábola desta forma, né? Essa atuação do fermento como algo invisível. Vamos colocar, então, o primeiro significado, o primeiro entendimento da parábola. Qual o primeiro entendimento? Que o fermento, então, simboliza o evangelho, atuando de forma invisível na massa, na farinha. Só que o fermento tem um significado negativo também. É aí que está. Você está entendendo? Em vários outros textos, o fermento é o símbolo do pecado, né? E em outros textos, é o símbolo da doutrina dos fariseus. Dos fariseus. Jesus, inclusive, falou isso. Jesus falou isso. Guardai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos até achavam que Jesus estava falando literalmente. Está reclamando porque não tem pão. E não, no ele tá teor falando... geral das escrituras, se é que a gente pode usar esse termo, que não sei se você gosta disso. Mas no teor geral, o fermento nunca é bom. Não. Nunca é bom. Mas nesse caso aqui... Aquela discussão que a gente veio antes, né? Se a gente for pensar no sentido imediato da parábola, a gente pode pensar que representa o evangelho. Mas há quem diga que como o fermento em outros textos... Vamos falar do primeiro significado, depois a gente vai... não empolga aqui. Se não empolga, vamos falar do primeiro significado. Põe lá, o primeiro significado. Mas, então o significado, ele simbolizaria o evangelho. A ação do evangelho como o fermento. O fermento, ele é invisível. Invisível assim, depois que mistura no bolo lá, você não vê mais o fermento. Ele é invisível atuando, mas ele tem um efeito muito grande. Então, primeiro, ele é invisível, mas ele tem um efeito muito grande. Então, essa seria a simbologia. O evangelho atuando de maneira imperceptível, mas depois causando um impacto muito grande. Certo? Okay. Segundo. Aí, se a gente for entender que em outros contextos o fermento representa o pecado ou a falsa doutrina, então há quem diga o seguinte, olha, Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus iria crescer, mas junto com ele cresceriam também falsas doutrinas, né? Alguém colocaria fermento. Porque tem uma outra questão, pastor. Porque os judeus tinham e têm até hoje a festa dos pães sem fermento. Na época dos pães sem fermento, não podia ter fermento em casa, não poderia ter nenhum tipo de levedura, né? Então, os judeus já tinham isso na mente, tinha uma festa anual onde você não podia ter fermento. E aí Jesus conta uma parábola onde alguém coloca fermento. Então, o pessoal diz, não, a mensagem fica mais clara se a gente entender que Jesus está dialogando com esse teor geral, né? Como o senhor diz, esse teor geral, né? Então, ele está dizendo que o reino de Deus cresceria, mas cresceria ao mesmo tempo as falsas doutrinas. E que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos teriam essa capacidade muito grande de multiplicação. Eu ouvi alguém dizendo, pastor, sobre o fermento, que diz que o tempo de atuação que o fermento precisa é de 18 segundos. Eu vi uma mensagem, o título da mensagem era 18 segundos. Porque diz que o fermento, quando você coloca ele lá para assar, depois de 18 segundos ele começa a fazer efeito. E a pessoa disse isso, o pecado é assim, né? O pecado é como o fermento. Se você não tomar cuidado, em pouco tempo ele já começa a atuar, já começa a fazer efeito. Então há essa linha interpretativa para essa parábola também. Aqui existe um termo aqui chamado farinha. E tem a mulher também. Você quer falar sobre esse significado, sobre a mulher, sobre a farinha? Porque a mulher é interessante também. Agora, vocês nos entendam e me entendam naquilo que eu vou dizer. Quando você fala de mulher na Bíblia, nem sempre o significado é positivo. Às vezes, o significado é negativo. E você tem aqui a mulher e você tem a farinha. E normalmente a farinha na Bíblia, há quem diga que a farinha na Bíblia é a palavra de Deus. Como o senhor enxerga essa questão da mulher, que ela tomou aqui, misturou uma grande quantidade de farinha, e como o senhor entende aqui também a questão da farinha, se tem algum significado, se não tem, qual é o ponto de vista aqui? Não, então, dois elementos aí que eu não
Na realidade, eu não vi assim não me aprofundei nesses elementos. O senhor falou das 3 medidas, eu estou pensando aqui nas 3 medidas, na realidade, depois o senhor expõe aí pra gente que, na realidade, eu não fui atrás dos 3, porque 3 medidas, né? Porque 3, quando a gente fala de 3, normalmente pode ser os 3 anos, poderia ser a morte de Jesus até a sua ressurreição, que é o 3, né? Pode ser alguma coisa, mas não eu ouvi alguém dizendo que as 3 medidas era a medida que normalmente era colocada para se fazer um bolo. Não sei, mas... Enfim, tem essa questão. Tem a questão da mulher, porque nas outras parábolas, o agente que coloca a semente, que lança a rede, é sempre o homem, né? Das parábolas desse texto, a única parábola que é a mulher quem faz alguma coisa é essa parábola. E aí alguém que faça essa ligação, não, porque a mulher, aí já lembra lá do Éden, né? Que foi a mulher que tomou do fruto primeiro, então seria... Foi lá que tomou a mistura. Então fazem essa ligação. Mas eu particularmente, imagino o seguinte, pastor, eu acho que aqui é muito simples, porque quem fazia o bolo, quem colocava o fermento, normalmente era a mulher. E os outros elementos que Jesus usou nas outras parábolas, quem lançava a semente não eram mulheres, quem lançava a semente eram homens. Então é um homem que lançava a semente, era o homem quem lançava a rede. Mas normalmente quem colocava o fermento na comida já normalmente é a mulher. Então eu particularmente, pastor, eu não vejo que Jesus colocou a mulher aqui no texto com esse sentido de expressar que, não, é a mulher, então ela está fazendo, ela está sendo usada como um elemento negativo. Não, eu penso que tem muito mais a ver com o que era comum. Comumente era a mulher que colocava o fermento no pão. Ou ela estava fazendo um bolo aqui, ou ela estava fazendo um pão. Sim. Um bolo ou um pão. Porque ambos é feito dessa forma, com fermento e com a farinha. Em relação à massa, ficou toda levedada. Significa que entrando o fermento, ele teve um alcance. Ele alcançou toda a massa, né? Toda a massa. Então, quer dizer que houve um alcance favorável, completo. Ok. Quer falar mais alguma coisa? Vamos pular a parábola? Eu acho que podemos ir para o... Porque esse é o primeiro par de parábolas. Esse é o primeiro parou, explicou a parábola do joio, não é? Não, do semeador, e depois tem um outro grupo de parábolas. Né? Esse segundo aqui está falando do crescimento exponencial do evangelho, as duas parábolas. As 2 parábolas. Está falando do crescimento exponencial do evangelho. As outras 2 vai falar do valor imensurável, porque assim, pode ter o conceito de que aquilo que cresce muito perde o valor. Normalmente é isso. Cresceu, não tem valor. Mas aí vai falar agora do valor e do significado. E aí ele vai usar aqui 2 parábolas. A gente vai colocar aqui a primeira. Versículo de número 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Tá certo? Ele achou um tesouro num campo. Ele esconde novamente o tesouro no mesmo lugar. Ele vai, vende tudo o que tem e compra agora aquele campo. Por que isso, pastor Maxwell? Bom, primeiro, a gente tem que entender de novo o que era costume naquela época. Esse negócio de esconder dinheiro ou tesouro no campo era comum. Lembre-se que no mundo antigo, nessa época aqui de expansão do Império Romano, era muito comum ter muitas guerras. A Palestina já foi palco de várias guerras, até hoje, infelizmente, mas naquela época era uma época de guerras. Então, se você tinha uma quantidade de ouro, e assim, lembre que não era banco naquela época igual é agora, né? Você tem todo o dinheiro lá no banco, né? A pessoa, às vezes, quando tinha uma quantidade de dinheiro, era o ouro que ela tinha, o talento de ouro, era uma quantidade de ouro que tinha, né? E, às vezes, o local mais seguro para você guardar uma grande quantidade de ouro ou de prata era justamente enterrando, porque podia vir uma guerra e destruir a sua casa e você perdia o seu ouro. Mas aí você enterrava, vinha a guerra, destruía a sua casa, depois que passou tudo, você voltava lá, sabia onde estava enterrado e encontrava o seu tesouro. Então era comum as pessoas que tinham uma reserva financeira enterrarem. Na parábola dos talentos, o talento era uma quantidade de ouro, né?
acho que era 40 quilos de ouro, se eu não me engano. Enfim, o talento era uma quantidade de ouro. E lá na parábola dos talentos, Jesus disse que o homem ficou com medo de investir aquele dinheiro e ele enterrou. Depois que o Senhor veio cobrar, ele desenterrou. Então era comum enterrar o dinheiro. E às vezes podia acontecer, da pessoa enterrar o dinheiro, e depois a casa foi destruída, a pessoa morreu, não voltou lá para desenterrar, e o tesouro ficou enterrado. Aí lá na frente, alguém que não tinha nada a ver com a história, descobre que tinha um tesouro enterrado naquele campo. Então não era uma situação assim tão fora da realidade, era possível que esse tipo de coisa acontecesse. Essa parábola também tem um dilema ético, né? Que o pessoal diz, o que ele fez aqui não é certo, né? Ele viu que tinha ele comprou o campo só por causa lá do ouro que tinha, não falou para ninguém. Não, também tem a ver com as noções que as pessoas tinham naquela época. Entendia-se que o dinheiro era de quem de fato achou. Quem achou aquele campo, quem achou aquele tesouro, é que teria o direito sobre ele. Então, ele não estava fazendo nada assim que fosse considerado também antiético, né? Então, isso daqui tem a ver com essa realidade. Não era algo tão incomum uma pessoa ter um tesouro enterrado no campo, certo? Tá, então, recapitulando. Ele achou um tesouro, escondeu novamente, vendeu tudo o que ele tinha, e comprou aquele campo. Qual a aplicação no Evangelho? Isso, aqui tem a ver com o valor do reino de Deus. E Jesus está dizendo, olha, o que fariam vocês? Imagina Jesus conversando sobre aquela parábola. E ele poderia perguntar para os seus ouvintes, o que fariam vocês se vocês encontrassem um tesouro no campo? Vocês não venderiam tudo que vocês tivessem para poder comprar? Não é a atitude esperada de quem encontra um grande tesouro? O grande tesouro aqui é a mensagem do Evangelho, é a salvação. Então Jesus está dizendo que vale a pena a pessoa investir toda a sua vida na causa do Evangelho, porque o Evangelho é um grande tesouro. Isso é muito forte. É muito forte. Isso é muito porque forte. É alguém que abre mão, porque aceitar a Cristo como Salvador, às vezes isso acaba sendo banalizado, mas aceitar a Cristo como Salvador significa você abrir mão da sua própria vida em prol do Evangelho, né? Você abre mão das suas vontades pela vontade de Cristo na sua vida, você se disponibiliza em prol do próprio Cristo. Então você entrega a sua vida de fato para Ele, você passa a ser um representante dEle. Por quê? Porque você sabe que você encontrou o grande tesouro. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a mensagem que eu estou pregando aqui, vale a pena você abrir mão da própria vida, vale a pena, se for necessário, você ser perseguido, vale a pena, inclusive, se for necessário, ser morto por causa dessa mensagem. Porque no final das contas, você vai encontrar o tesouro de grande valor. Então, eu acho essa parábola, pastor, uma das mais fortes que Jesus contou. Muito forte. Muito forte por conta disso, porque está falando do compromisso que nós temos em prol do Evangelho. Vale a pena dedicar a sua vida toda por conta da mensagem do Evangelho. Agora, você vê que aqui tem uma expressão tão interessante, né? Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha. Você sabia que essa frase, vendeu tudo o que tinha, ela aparece, mas em outro tempo? Porque Jesus disse para o homem que era muito rico. E você vê que aqui não tem uma associação direta, mas você que conhece, você lendo os dois textos, olha só o que Jesus disse para o homem. Ele perguntou, né? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? Jesus disse, olha, obedece pai e mãe, deu lá seis itens para ele do judaísmo. E ele disse, olha, todas essas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse assim, então agora você vai lá, e colocou 3 obrigações para ele. Primeiro, vende tudo o que tens. Segundo, dá aos pobres. Terceiro, depois vem e me segue. Então, esse termo aqui, em outro estado aqui, na língua portuguesa, né, diz que Jesus mandou ele fazer o seguinte, vai, vende tudo o que tem, depois vem e me segue. E é exatamente o que terás um tesouro no céu. E terás um tesouro no céu. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Quando você fala sobre tesouro, tem também aquele outro texto também que diz, quem guarda tesouro na terra
né? Com certeza vem o ladrão e rouba. Aí ele aconselha você a guardar tesouros no céu. Olhando para esses textos aqui, pastor Maxwell, falando do jovem, falando desse texto aqui, o que você pode falar em relação a isso aqui? Eu acho o seguinte, né? Você vê que interessante. É muito interessante. Você vai pensando em outras coisas. Porque a pessoa que sabia que tinha um tesouro, ele teve que ficar muito pobre, mesmo que foi por um pouco período de tempo. Mas ele ficou sem nada, né? É assim, ele vendeu tudo que tinha, quer dizer, ele ganhou o dinheiro para comprar o campo, mas as posses dele, ele teve que abrir mão de tudo. Então, acho que ele vendeu casa, vendeu campo. Ele ficou lá só com dinheiro, mas não tinha mais posses nenhuma. E alguém podia dizer para ele, você é doido, né? Você está com esse dinheiro, mas você não vai poder usufruir, você não tem mais nada, Calma, eu tenho algo muito grande, porque eu abri mão disso que eu tenho, né? Eu juntei tudo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha para poder ter esse grande tesouro. Quer dizer, lá na frente eu vou ter algo muito maior. Então é essa a aplicação. Às vezes no Evangelho a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, que às vezes pode até ser muito importante para nós, mas porque a gente sabe que lá na frente nós ganharemos algo muito maior. Pastor, eu ouvi uma história que eu gosto às vezes de usar em algumas pregações. Eu ouvi isso numa pregação há muito tempo atrás. O pregador falou que leu isso num livro. Eu preciso até atrás, né, do livro em que ele leu isso. Mas ele dá uma não uma atualizada, né? Ele dá ele conta uma história parecida com essa da parábola, né, para a gente poder entender, né? Na realidade não tem nem a ver com essa, tem a ver com a outra parábola que é da pérola. Mas disse que um homem estava passando em frente a uma loja que vendia pérolas, diamantes, pedras preciosas, e ele viu uma pérola muito, muito bonita na vitrine. Aí disse que ele perguntou para o vendedor, quanto que é o preço dessa pérola? Você não vai contar essa história hoje. Não? Porque tem a parábola da pérola. Não, já é a próxima. É a próxima, não, mas nós não vamos falar da pérola hoje, não vai dar tempo. Você acha que não dá tempo? Não dá tempo, não dá tempo. Nós temos só mais uma parábola depois para terminar. Então guarda a minha historinha do homem que passou na frente da vitrine, porque ela é muito interessante, tem a ver com essa parábola. Então, mas nós vamos falar da pérola, que tem a parábola da pérola. Acho que vai se encaixar, não vai falar ela agora. Perfeito. Vai ficar aqui na dúvida. Pastor, o senhor estava falando aí, eu acho que tem duas considerações que cabem, que eu gostaria que o senhor falasse. Primeiro, é a riqueza do homem versus a riqueza de Deus. Porque ele vendeu a riqueza dele para comprar o... Quer dizer, ele, quando percebeu, ele conseguiu enxergar. É coisa que nós não conseguimos muitas vezes. Mas ele enxergou a riqueza de Deus naquele campo. Ele sabia que, comparando, a dele era muito menor. E a segunda é a questão da validade do campo, porque a gente não sabe. O texto não fala o que tinha naquele campo. O texto não fala, olhando para o campo. Quem olhava para o campo... Não via o que tinha o tesouro. Não via o tesouro, mas ele sabia, tá certo? Então, e tem um texto tão interessante em Jeremias falando de campo. Você lembra desse texto em Jeremias, quando ele fala, vai e compra o campo? Teve a questão dele comprar o campo. Mas o campo não valia nada. Porque era no contexto do cativeiro, enfim. O campo não valia nada, mas Deus falou para ele, vai e compra aquele campo. Compra a escritura. E era com escritura passada e tudo. Você vê que interessante? Coisa antiga já tinha escritura, né? E lá em Jesus também, quando foi comprado o campo, tinha escritura também. Então já tinha, não era assim, terra. As pessoas pensam que você colocava o pé, a terra era tua. Não é bem assim. Então, olhando essas duas coisas. Primeiro, quem olhava o campo não via nada. E segundo, a riqueza do homem versus a riqueza de Deus, pastor Maxwell. E é bem isso mesmo. Ninguém via o que estava lá no campo e o homem também. E se fosse um campo improdutivo? Sim. E se fosse o deserto? Exato. Porque eles escondiam no deserto. Era um lugar não frequentado, e às árido. vezes o lugar onde você enterrou, talvez não a terra em cima não deixasse de ser uma boa terra, né? Tinha algo enterrado embaixo, talvez não um campo infrutífero. Às vezes passava a ser um campo infrutífero. Né? Então só ele conhecia o valor que estava lá. E às vezes o evangelho expressa-se dessa forma. O evangelho não tem aparência externa, né? Às vezes não tem nada que chame a atenção. Você tem que descobrir, é um tesouro enterrado. E aqui o homem, ele descobriu esse tesouro meio por acaso, né? É diferente da parábola da pérola, que nós vamos falar na próxima semana, que o homem estava procurando um grande tesouro. Era diferente, ele foi atrás. Aqui o homem não estava assim procurando, ele
durante ali, ele estava conhecendo o campo, enfim, e aí ele se deu conta, achei um grande tesouro. Então tem gente, às vezes, que vem para o Evangelho porque está buscando algo para preencher a sua alma, e tem outros que vêm para o Evangelho porque acabam encontrando-se com o Evangelho. Parece que meio por acaso ele conhece a mensagem do Evangelho de Cristo e aquilo muda a sua vida. As parábolas, então, podem ser feitas em paralelo. E o senhor estava falando desse negócio de abandonar tudo e tal, né, da nossa riqueza ser menor do que a riqueza do reino. Eu lembrei aqui do apóstolo Paulo, né, pastor? O apóstolo Paulo ele também fala, né, que por conta de Cristo ele perdeu todas as coisas. Paulo, ele era de uma família nobre, ele era cidadão romano, né, ele era de uma família importante lá na cidade de Tarso. Paulo adquiriu por família o direito de ser cidadão romano. E Paulo, ele era fabricante de tendas. Então, acredita-se que ele era fabricante de tendas, porque muito provavelmente seu pai fabricava tendas e prestava serviço para o Império Romano. Por isso que ele ganhou o título de cidadão romano. Então, assim, fazendo as devidas comparações, né, como se Paulo fosse ali um descendente, um filho de um microempresário. Lógico, é meio anacronismo pensar nisso naquela época, né, forçar um pouquinho, mas só para a gente poder fazer uma relação com hoje em dia. O pai de Paulo é como se fosse um microempresário ali da época. Então, Paulo tinha um grau de influência na sociedade, e quando ele aceitou a Cristo como Salvador, ele teve que abrir mão disso, porque naquela época, o trabalho, as pessoas nobres não trabalhavam, as pessoas nobres consideravam que trabalho era coisa para escravo, era coisa para pessoa pobre. Aí você fala, mas Paulo sabia o ofício? Sim, ele sabia o ofício só para supervisionar quem ia trabalhar. Mas quando ele aceitou a Cristo, ele passou a trabalhar com as próprias mãos para não ser pesado aos irmãos. Ele não queria chegar na igreja se mostrando como um nobre superior aos irmãos. Não, ele se colocou na mesma posição dos irmãos. Trabalhou com as suas próprias mãos para não ser pesado a nenhum dos irmãos, porque ele entendeu que desta forma o evangelho seria pregado de uma maneira mais dinâmica, mais influente, teria maior impacto. Então, quando Paulo diz, né, que ele teve que abrir mão de todas as coisas por causa do evangelho, é por conta disso. Ele abriu mão de uma posição social que ele tinha, teve que ir lá trabalhar, fazer tendas, trabalhava dia e noite, coisa que antes de aceitar a Cristo ele não precisava fazer. Mas aí Paulo fez o cálculo que esse homem aqui fez. Quer dizer, vale a pena eu perder esses privilégios sociais? Paulo deixou de ser reconhecido na religião judaica, Paulo deixou de ser reconhecido na sociedade que ele vivia, mas se ele deixasse de ser reconhecido, o evangelho seria pregado com maior dinâmica, né? Então ele fez a conta, vale a pena abrir mão desses privilégios para que o evangelho seja conhecido. Ele ganhou o tesouro de grande valor, exatamente o que o homem fez. Paulo conheceu o evangelho, abriu mão de várias coisas para poder ter esse tesouro e anunciar esse tesouro aos outros. Pastor Maxwell, para que nós possamos encerrar, o senhor quer colocar mais alguma coisa, quer pôr uma conclusão, dar alguma definição? Não, basicamente é isso, pastor. E essa parábola, ficou duas ainda aí, né? Ficou da pérola e da rede. Isso, a gente vai discuti-las no próximo programa. Quer colocar mais alguma coisa? Não, só convidar então quem está nos assistindo, né? Compartilhar o nosso programa. Para compartilhar. E no próximo programa, então, a gente vai falar da parábola da pérola, que faz par com a parábola do tesouro escondido, né? Tem alguns itens semelhantes, tem alguns itens distintos, e a gente vai trabalhar, e eu vou terminar de contar a história. Então tá bom. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela audiência, muito obrigado. Quero pedir que você compartilhe também o nosso programa em suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, da família, da igreja, dos colegas, de uma forma tão simples, sem custo nenhum para você, você ajuda muito o nosso programa, a Bíblia Fala. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, quero agradecer também a Deus pelos nossos irmãos que têm orado pelo meu filho Bernardo, ele tem sido amparado de modo muito especial, tem sido ajudado de forma muito especial, a oração tem sido significativa, tem dado grandes resultados, o Bernardo está bem, e eu agradeço muito a Deus pela vida dos senhores. Louvo a Deus também pela vida do pastor Maxwell, muito obrigado, pastor Maxwell, pastor. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco, por fazer este programa tão bacana, tão especial, muito obrigado.
Amém, pastor. Nós é que agradecemos aí pela oportunidade. Estamos em oração lá pelo Bernardo. Amém. Agradeço a Deus pela sua vida. Deus te abençoe poderosamente. Quero convidar você também para que você contribua com o nosso programa, para que você contribua também com esta obra, com a nossa igreja, a fim de que você seja ofertante e dizimista. Aqui nós temos também os dados bancários, nós temos conta no Banco Bradesco, nós temos conta no Banco do Brasil, e se você quiser fazer um Pix também, é só você usar o CNPJ da igreja, 63 098 552 1000 ao contrário 02. Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.